E aí, galera, bem-vindos a mais um Hora Geek. E o tema de hoje é os professores mais importantes do cinema. Bom, como hoje, dia 15 de outubro, é comemorado o Dia dos Professores, eu não podia deixar de parabenizar aqui todos os professores, principalmente por esse momento tão caótico em que a gente está vivendo, onde eles não deixaram de ensinar a gente, de repassar conhecimento e de sempre estarem se reinventando para transmitir o conhecimento para nós, né, para os alunos. Bom, eu também queria parabenizar e homenagear os professores que fazem parte da rádio, que é o Nildo e a Ângela. Muito obrigada por sempre estarem apoiando a gente e por fazerem parte da rádio. Nós somos muito gratos por terem vocês com a gente. Então, hoje nós vamos conversar, debater um pouquinho sobre os professores mais importantes do cinema. Bom, alguns desses não surgiram no cinema, não nasceram no cinema, vieram de HQs, de livros e sofreram adaptações para o cinema, mas mesmo assim eles não deixam de ser memoráveis e icônicos. Muitos deles marcaram a nossa vida, né? Eu vou falar sobre alguns aqui e a gente vai debatendo e conversando. Os professores, eles são extremamente importantes tanto fora das telas como dentro das telas. Muitas vezes nós descobrimos alguma coisa nova com algum professor através de um filme. Nós adquirimos algum conhecimento que ele está passando não diretamente para a gente, né, mas através do enredo, através da história, e nós levamos isso para a nossa vida. Isso é só para a gente ter um pouco, assim, da ciência, da consciência de como essa profissão é extremamente importante. E eu acho que a primeira coisa, o primeiro personagem que vem na nossa cabeça quando a gente fala de professores fictícios, professores do meio da fantasia, é óbvio que quem vem na nossa cabeça é o professor Charles Xavier, também mais conhecido como Professor X ou Professor X. Ele é um personagem de quadrinhos, né, que sofreu adaptações para o cinema, e ele faz parte do universo da Marvel nesse enredo dos X-Men. E ele é extremamente importante porque ele foi o primeiro a tomar, tipo assim, como missão, assim, de vida dele, uma coisa que ele queria muito fazer, a convivência pacífica entre os humanos e os mutantes. Então, ele sempre teve essa ideia de que humanos e mutantes deveriam viver pacificamente, sem brigas, sem guerras. Ele foi uma influência muito importante para quase todos os heróis da Marvel, porque se nos filmes atuais a gente tem que os heróis sempre estão protegendo a sociedade, sempre estão protegendo a população, sempre tentando ter uma relação pacífica, foi porque lá em 1963, na primeira aparição do Professor Xavier, ele deu essa ideia, né? Ele começou com essa ideia de que humanos e mutantes deveriam viver pacificamente, então isso se estende até os dias de hoje. Outro professor que também criou inspirações que seguem até os dias atuais foi o Melvin Bean Thompson, que é do filme O Grande Debate, e ele também existiu na vida real. Então, ele inspirou os alunos negros de uma universidade do Texas a formar o seu primeiro time de debate, porque é muito comum, até mesmo nas escolas, assim, né, hoje em dia, que existam esses quiz entre escolas e debates, enfim. E esse grupo de debate que ele inspirou a criar venceu os alunos de Harvard. Então, ele foi um professor muito à frente do seu tempo, porque principalmente em 1930 os Estados Unidos passava por uma grande adversidade, né? Então, o racismo era muito presente nos Estados Unidos nessa época, mais do que é hoje em dia. Então, ele acabou revolucionando as universidades com esse grupo de debate formado apenas por alunos negros. Agora falando de uma professora, a senhora Watson, que é interpretada pela Julia Roberts em O Sorriso da Mona Lisa, ela se tornou um símbolo porque o filme, né, se passa em uma universidade só para garotas, onde ela é a professora, e ela ensina essas garotas a pensarem além dos livros. Então ela mostra um novo jeito de ver o mundo, de ver a arte, e ela revela inúmeras formas que as garotas podem ver a vida quebrando padrões da sociedade e ensinando que nem tudo que a sociedade impõe para as garotas é realmente a verdade. Então ela é muito importante, ela também é uma personagem bem à frente do seu tempo. Bom, e nós não poderíamos falar de professores sem citar o professor John Keating da Sociedade dos Poetas Mortos. Ele é um professor de inglês que ele ensina poesia para os alunos, mas além de ensinar a matéria, ele também se torna um símbolo de felicidade para eles, ensina eles a buscarem a felicidade e a abandonarem os métodos tradicionais da vida, aquilo que a sociedade impõe pra gente. E ele, principalmente, ele ensina os alunos a questionarem o sistema, então a questionarem o sistema de educação, o sistema governamental. E esse filme é um dos meus filmes favoritos, eu acho que vale muito a pena se você não viu. Aqui fica a indicação, veja, por favor, A Sociedade dos Poetas Mortos.
Bom, e agora citando um professor mais descontraído, nós temos o professor Ross Geller, da série de Friends, amante dos dinossauros e muito feliz com a profissão que tem. A gente quase nunca vê o Ross lecionando na série, é só alguns episódios em que mostra ele realmente dentro de uma sala de aula, mas ao longo da série a gente tem certeza que ele é muito apaixonado pela profissão dele, que ele ama dar aula e que com certeza ele passa uma energia muito boa para os alunos dele. Nós também temos o professor Dwayne Finn, do filme Escola de Rock, que ele é um professor substituto que vai para a escola para ensinar matérias tradicionais, mas ele acaba sendo um completo desastre. Ele não entende como lecionar para os alunos direito, ele é muito desastrado, ele se perde muito fácil, quase ninguém respeita ele. Mas a partir do momento que ele começa a ensinar música para as crianças, ele se torna um professor muito querido, um professor que todos gostam, então a verdadeira inspiração, a verdadeira coisa que ele sabe ensinar é música, e isso é muito legal porque geralmente os professores são representados nos filmes como professores que lecionam matérias normais, como por exemplo matemática, física, geografia, e quase nunca nós temos a representatividade de um professor de música em muitos filmes, então eu achei muito legal, por isso eu resolvi colocar aqui na nossa lista. E agora, falando de um professor brasileiro, nós temos o professor Raimundo, da Escolinha do Professor Raimundo, que é um programa que eu acho que bastante pessoa teve contato aí. É um programa de comédia, é um programa mais cômico, com personagens cômicos, que sempre teve participações especiais, né? Onde cada aluno sempre conta uma história, faz uma piada, alguma coisa assim. E ele foi exposto pela primeira vez, transmitido a primeira vez, lá dia 4 de agosto de 1990. Então faz bastante tempo que esse programa foi criado. Outro professor que eu tenho certeza que fez parte aí da infância de muitas pessoas foi o professor Girafales, de Chaves, e ele sempre se mostrou ser um professor um pouco assim, mais cômico, mais comediante, mas também ele era bem preocupado com os alunos, então ele sempre procurava ajudar os seus alunos, transmitir o conhecimento de uma forma mais fácil, onde todos eles entendessem, e como eu falei, ele marcou aí a infância e a vida de muitas pessoas. E por último, mas não menos importante, nós temos o Mestre Yoda, que não deixa de ser um professor da saga de Star Wars. Ele foi responsável por passar os seus ensinamentos a Luke Skywalker, que também se tornou um dos maiores Jedi da saga. E além dele ser um ser único na galáxia, os ensinamentos dele não eram muito convencionais, porque enquanto os outros professores ensinam dentro de uma sala de aula com muitos alunos, o Yoda preferiu ensinar no meio de uma floresta, fazendo o Luke levitar coisas e encontrar a força dentro de si. Bom, apesar dos métodos dele não serem assim dos mais convencionais, eles com certeza eram os mais eficientes. Ele não era também 100% brabo, na verdade ele tinha muita bondade no coração, seriedade, mas ele também era bem irônico na maioria das vezes. E ele foi um professor do começo até o final da sua vida, e inclusive as últimas palavras que ele diz na saga antes de morrer é: sempre passe adiante aquilo que você aprendeu. Então ele foi um professor devoto dessa ideia de que nós devemos passar para frente o nosso conhecimento. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem ouvido o programa. Mais uma vez, queria deixar aqui a minha homenagem a todos os professores. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram e continuam fazendo pela gente, principalmente nesse momento tão difícil em que nós estamos passando. Tchau e que a força esteja com vocês.